a Arca da Aliança. Por meio de Cristo Jesus, podemos ter comunhão com Deus Santo e Misericordioso e o Espírito Santo, que é a sua presença, o Consolador. A arca representava tipologicamente o trono de Deus e a sua presença em meio ao seu povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote se colocava diante dela para aspergir o sangue sobre o propiciatório em sua tampa, como expiação pelos pecados do povo, pois todo o tabernáculo tinha como propósito mostrar o sacrifício perfeito de Cristo em favor dos pecados da humanidade. A Arca do Testemunho era o ponto central e o foco principal para todo Israel. Dentro do tabernáculo, ela ficava no Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar, como dissemos, uma vez por ano, no dia da expiação, para aspergir o sangue da expiação sobre o propiciatório. Quando Israel viajava, a arca teria de ir coberta para ser protegida dos olhares do povo. Era carregada nos ombros dos sacerdotes, mostrando o caminho a seguir. Seguiam a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. A arca tinha uma tampa chamada de propiciatório ou cobertura. O propiciatório tinha como finalidade cobrir algo valioso e apontava para o valor misericordioso do sangue de Jesus, oferecido em nosso favor. Dentro da Arca da Aliança havia as tábuas da lei, um vaso com maná do deserto e a vara que floresceu. Por fim, não precisamos mais carregar uma arca e nenhum outro suposto amuleto para a nossa fé, com princípios judaicos, como pano de fundo de um ato profético, pois desfrutamos nessa dispensação do benefício pleno da graça que nos alcançou e da presença de Deus na comunhão com o Espírito Santo que habita em nós até a consumação dos séculos. Vamos à nossa pré-aula, a lição de número 9, a Arca da Aliança, classe adultos. Sou grato aos inscritos no YouTube, Ideilton Ruas, canal Mensageiro de Deus. E você que ainda não é inscrito, nos ajude nesse projeto com as suas orações e contribuições para produzirmos com mais qualidade para o reino de Deus. Se inscreva agora, deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário e ative o sino para receber periodicamente as nossas atualizações. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo à pré-aula da lição 9, a Arca da Aliança, classe adultos, do segundo trimestre de 2019. Dentro desta temática, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, comentada pelo pastor Elienay Cabral. Sou presbítero e professor Ideilton Ruas da Silva Sobrinho, do canal no YouTube Mensageiro de Deus, membro da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Obrigado a todos que já são inscritos em nosso canal e que nos acompanham nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos para a glória de Deus. A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 9, a Arca da Aliança, 2 de junho de 2019. O texto áureo nos diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu, e o véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Êxodo 26 e 33. No texto áureo, nós vimos
a ordenança de Deus quanto à localização dos utensílios, o valor simbólico e espiritual da arca, as divisões dos lugares com o véu para o acesso apenas do sacerdote, que apresentava o sacrifício e orava pelo povo, e levava as ações de graça a Deus em nome do povo. Verdade prática: por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com Deus Santo e Misericordioso. A cruz de Cristo, o sacrifício vicário, derrubou o véu e nos deu acesso ao lugar santíssimo pelo novo e vivo caminho. A leitura diária semanal tem muitos subsídios para essa lição. Se olharmos aqui, de segunda a sábado, vamos ver Êxodo 37, 1 a 5, a construção da Arca da Aliança. Depois, em Deuteronômio 10, 1 a 5, a Arca da Aliança guardava a lei de Deus. Na sequência, Deuteronômio 10 e 8, a tribo de Levi é vocacionada para conduzir a arca. Hebreus 6, 18 a 20, Jesus, o nosso sumo sacerdote. Hebreus 9, 15 ao 20, a obra perfeita de Cristo. E em Números 7 e 89, a voz de Deus vinha de cima do propiciatório da arca. Vamos à leitura bíblica em classe da nossa lição, que está em Êxodo, no capítulo 25, 10 ao 22, que nos diz: faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora. Faça uma moldura de ouro ao seu redor. No verso 12, mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas, uma do lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro. No verso 14, nos diz: e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. Êxodo 25 e 15, as varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Verso 18, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. No verso 20, os querubins devem ter as suas asas estendidas para cima, cobrindo com ela a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Êxodo 25 e 21, coloque uma tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que vos darei. No verso 22, ali sob a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sob a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Êxodo capítulo 25, 10 ao 22. O objetivo geral desta lição é refletir a respeito da Arca da Aliança no tabernáculo. Os objetivos específicos são descrever a Arca da Aliança, explicar a simbologia do propiciatório e, por fim, discorrer a respeito dos elementos sagrados dentro da arca. E o ponto central dessa lição nos diz que a Arca da Aliança era a peça mais valiosa do tabernáculo. E na introdução, nessa série de estudo do tabernáculo, nessa temática tabernáculo, símbolos
da obra redentora de Cristo, analisamos de maneira compartimentada o espaço do tabernáculo. Passamos pela parte externa, o pátio, através da porta, depois o altar do holocausto e a pia de bronze, e na parte interna, pelo lugar santo e pelo lugar santíssimo, na lição anterior. Agora encontramos-nos nesta simbologia no lugar santíssimo, nessa lição 9. O nosso objetivo de estudo é a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos. Embora que representasse a presença de Deus para o povo de Israel, com o passar dos anos, os israelitas fizeram um uso errado da arca. Eles passaram a vê-la como uma espécie de amuleto, uma garantia incondicional, como que se fossem predestinados à bênção, do favor e do poder de Deus, sem a devida obediência e reverência ao Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor permitiu que a arca fosse levada pelos filisteus e colocada na casa de Dagom, conforme 1 Samuel 5, 1 e 2. Neste contexto, vimos no Antigo Testamento outros percursos e passagem da arca que serviu de bênção e maldição para o povo e o local aonde ela estava. Todavia fica a lição das inversões dos valores espirituais, o sagrado, o risco e o erro de profanar aquilo que é sagrado, santo, bem como usá-la de amuleto, idolatria, sensacionalismo dentro de um secretismo religioso judaico, no qual muitos tentam tirar proveito da glória e da presença de Deus, com fogo estranhos, sem medir a consequência dos seus atos e do abuso dos dons espirituais. Primeiro tópico, a descrição da Arca da Aliança, Êxodo 25 e 10. Primeiro subtópico, os nomes da arca. A designação hebraica dada à arca significa cofre, casa de madeira, baú. Nas escrituras sagradas identificam esse precioso objeto, a arca de Deus, a arca do Senhor, a arca da aliança, a arca do testemunho, conforme as referências de 1 Samuel 4 e 11, Josué 3 e 13, Números 14 e 44. Quero dar enfoque à referência de Números 7 e 89, no qual a forma de Deus falar por aparição teofânica ou revelada a um líder, ao seu chamado, com a sua voz por cima do propiciatório, é única, como foi no caso de Moisés, exclusiva e diferente. Leiamos Números 7 e 89. Quando entrava na tenda de encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio de 2 querubins, de cima da tampa da arca da aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Vimos nessa referência a honra, a graça de Deus em aproximar do seu líder e falar de forma diferente. E vimos que em Números 12, verso 8, o nosso Deus faz uma citação, dizendo que com os demais profetas ele fala por enigmas, sonhos, visões, mas com Moisés, o meu servo, eu falo de forma teofânica, face a face. Por isso, amados, respeitamos e honramos a quem Deus constituiu por autoridade espiritual sobre a sua igreja para presidir, para governar, pois Deus sabe comandar e tem as formas de falar com cada um para bem e prosperidade do seu reino. No entanto, a Arca do Testemunho era a peça mais valiosa e importante do simbolismo do tabernáculo, porque ocupava o primeiro lugar
da vida espiritual de Israel. O subtópico 2 nos diz sobre a construção da arca, Êxodo 25, 10 e 11. O objeto mais valioso e santo do tabernáculo, a Arca da Aliança, foi construída de maneira especial. Madeira de cetim ou acácia e revestimento de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora. Foram os materiais nobres usados para a construção da peça. Sua forma era retangular. Medidas eram de 2,5 côvados de comprimento e 1,5 de largura e 1,5 de altura, que equivale a aproximadamente 1,25 metros de comprimento e 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura, com valores aproximados. No entanto, como a madeira de acácia era uma madeira do deserto, uma madeira ruim, cheia de nós e defeitos, não ficava exposta. E o que se podia ver era o dourado da arca, simbolicamente o banho vicário do sangue carmesim, a realeza da graça remidora do Rei dos Reis. E isto remonta à imagem perfeita e à tipologia das duas naturezas de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esta doutrina é uma das mais importantes da fé cristã. Subtópico 3, o símbolo das duas naturezas de Cristo. O ouro simboliza a divindade de Jesus e a madeira a sua humanidade, conforme os capítulos 1 e 2 de Hebreus. Símbolo da plenitude da presença de Deus entre o povo judeu. A arca aponta uma verdade revelada no Novo Testamento acerca do nosso Salvador, porque nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2 e 9. Ou seja, Cristo é o Emanuel, o Deus conosco, o que se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, conforme Mateus 1 e 23, Isaías 7, 14, 9, 6, João 1 e 14. O apóstolo Paulo ainda escreve, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. 1 de Timóteo 3 e 16. É uma verdade consoladora saber que hoje temos à destra de Deus um sumo sacerdote que sabe o que se passa com a nossa vida e ainda compadece-se por ela, conforme Hebreus 4, 15 ao 16. Tópico 2, o propiciatório da arca, Êxodo 25, 17 ao 21. No primeiro subtópico, nos fala sobre a tampa da arca. A tampa de madeira de acácia que ficava sobre a arca era denominada propiciatório. Era adornada com a figura de 2 querubins de ouro, um de frente ao outro, com suas asas permaneciam abertas e voltadas para o centro da arca, com sentido de guardar, proteger o sagrado. No subponto 2, a simbologia da tampa da arca, Êxodo 25, 17, 21 e o 22. O sentido simbólico da tampa era o de cobrir algo valioso, figura de proteção aos elementos que estavam no interior da arca, as tábuas da lei, a vara que floresceu e um vaso com o maná do deserto. É preciso ressaltar que a palavra grega usada para propiciação em Hebreus tem o significado de trono de misericórdia. Entretanto, a palavra grega propiciatório é a mesma raiz da palavra expiação, que significa cobrir, satisfazer, cancelar ou limpar. Esta era uma manifestação visível da presença do Senhor entre o seu povo, pelo fato da arca ser
o lugar da habitação divina. Nenhum homem comum podia comparecer diante do propiciatório, nem mesmo o sumo sacerdote poderia comparecer diante da arca por sua própria conta, ou sem o sangue do sacrifício. A penalidade de fazê-lo era a morte. Logo, a propiciação da arca remonta o valor misericordioso do sangue da expiação, oferecida pelo nosso Senhor, conforme o apóstolo Paulo escreveu, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Romanos 3, 24 e 25. No subtópico 3, do tópico 2, a simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório. Êxodo 25 e 18, Hebreus 9, 5. Os querubins representam simbolicamente a majestade divina e a deidade do Todo-Poderoso. São seres que também aparecem nas visões proféticas de Ezequiel capítulo 4, e nas visões do apóstolo João, na ilha de Pátimo, conforme a citação aqui da lição em Apocalipse, no capítulo 1. A função básica deles é de proteger o trono de Deus. A imagem dos querubins reflete um aspecto protetor, ressaltando o compromisso deles de guardarem a lei de Deus. Tópico 3, quero me ater dentro do conteúdo básico da lição, pois sabemos que são muitas interpretações, conjecturas e aplicações e forma de parafrasear na interpretação da multiforme graça de Deus, a arca, seus elementos e o que estava dentro da arca. E no tópico 3 vimos os elementos sagrados dentro da arca. Como mencionamos anteriormente, 3 principais objetos estavam no interior da arca. Primeiro, as tábuas da lei, conforme Êxodo 25, 16 ao 21 e Deuteronômio 10, 1 a 5. Pelo poder divino, Deus esculpiu em 2 tábuas a sua lei para Israel. Aqui estamos nos referindo às segundas tábuas da lei, conforme Deuteronômio 10, 1 a 5, pois as primeiras foram quebradas por Moisés, depois de o povo israelita praticar idolatria com bezerro de ouro. Entretanto, as tábuas guardadas na Arca da Aliança foram uma segunda cópia produzida pelo próprio Deus. Assim elas estariam protegidas e os seus princípios norteariam, guiariam o povo de Israel. Subtópico 2, um vaso com maná do deserto. Êxodo 16, 33 ao 35. Originalmente, quando o maná ficava de um dia para o outro, apodrecia. Êxodo 16, 19 e 20. Porém, o maná contido na Arca da Aliança não sofria qualquer tipo de deterioração. Isso sinalizava a provisão do Deus Altíssimo para o seu povo. Da mesma forma, essa imagem apontava para Jesus como um maná celestial, o pão vivo que nutre e sustenta a sua igreja. O nosso Senhor foi quem disse, lá em João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá fome. Portanto, coma desse pão e alimente-se espiritualmente da verdadeira vida. Subtópico 3, a vara que floresceu. Números 17, 1 ao 10. Quando houve a rebelião contra Arão, promovida por Coré, Deus mandou Moisés apanhar 12 varas
e escrever o nome de cada tribo em cada uma delas. Entretanto, concernente à vara da tribo de Levi, o nome que deveria ser inscrito nela era o de Arão. Pela manhã, diferentemente das outras varas, a de Arão havia florescido, e o chefe das outras tribos tiveram de reconhecer a escolha de Arão como ungido de Deus para exercer o sacerdócio em Israel. Essa vara serviria de uma memória ao povo de Israel quando a escolha de Deus ao ministério sacerdotal. Esse milagre mostra com clareza que o Altíssimo é quem designa seus ministros para uma grande obra. É Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem escolhe. Ele não olha para o status social, para a posição financeira, para a condição intelectual. Ele é o dono de tudo e age segundo o seu maravilhoso propósito. E entendemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito, conforme as referências de Romanos 8, 28 a 30 e 1 Coríntios 1, 26 e 27, pois ele confunde a memória, a racionalidade de alguns, usando as coisas que não são para confundir as que são, pois ele é Deus e ele guia todas as coisas na sua soberana vontade. Por fim, dentro da Arca da Aliança havia as tábuas da lei, um vaso com maná do deserto e a vara que floresceu, como dissemos. No conteúdo da arca, as tábuas da lei. Na arca porás o documento da aliança que eu te darei. Êxodo 25 e 16. Como as tábuas da lei representavam a vontade de Deus para com o povo de Israel, elas apontavam para Jesus, que tinha a vontade de Deus no seu coração, conforme Salmo 48. Também apontava para o cristão, Jeremias 31 e 33. Moisés, ao descer do Monte Sinai, indignado com a idolatria do povo, devido ter feito o bezerro de ouro, quebrou as tábuas escritas por Deus. Êxodo 32 e 19. No entanto, um outro objeto dentro da Arca da Aliança, a vara de Arão, essa vara florescida fala da ressurreição de Cristo e também de um ministério aprovado, que é dar flores e frutos, conforme Números 17, 5 ao 9. A justiça e o juízo, simbolizados pela tábua da lei, pela vara de Arão, não permitiam a presença do pecador. A graça e a misericórdia vieram por Cristo em esplendor e glória, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. João 1 e 17. Conforme a nossa lição comentada, Jesus percorreu o caminho da glória ao pó da morte, ou seja, do propiciatório de entre os querubins da glória até o altar de bronze, a cruz do Calvário, e percorreu também de volta, aspergindo o seu sangue em todos os lugares, até o trono de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O maná colocado no vaso dentro da arca indica a provisão de Deus para o seu povo. O maná, por sua vez, apontava para a pessoa de Jesus, conforme Apocalipse 2 e 17. Vamos ao texto? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que o recebe. Nossa conclusão:
Nessa lição vimos que a Arca da Aliança era um grande símbolo da presença de Deus entre o seu povo e que nos aponta para a obra completa de Jesus Cristo para a sua igreja. Nesses últimos dias, o Senhor nos deixou o Consolador, o seu Espírito Santo. Não precisamos mais carregar uma arca, nenhum outro suposto amuleto para a nossa fé cristã, com princípios judaicos, com pano de fundo de um ato profético, pois desfrutamos nessa dispensação do benefício pleno da graça de Deus que nos alcançou através do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Temos agora a presença de Deus e a comunhão com o Espírito Santo que habita em nós, que tabernaculou entre nós. E isso será perpétuo até a consumação do século. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, e ele já veio na plenitude dos tempos, no derramamento do Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu vos disser. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, não tenham medo. Em outra passagem bíblica, em Efésios 4:30, nos diz: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. Temos conosco essa presença maravilhosa do Espírito Santo, que nos orienta, que nos guia, que nos faz lembrar de todas as coisas e juntamente com Cristo intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis, nos ajudando a orar. Somos gratos a Deus por essa presença dele em nosso meio e que jamais venhamos entristecer ou extinguir o Espírito, pois somos dependentes do Espírito Santo dessa presença de Deus. Deus os abençoe por ficar conosco até o final dessa pré-aula. Obrigado a todos que já são inscritos, bem como aos recém-chegados ao nosso canal. E você que ainda não é inscrito, nos ajude nesse projeto. Se inscreva agora, deixe o seu joinha, ative o sino e receba as nossas atualizações periodicamente. Compartilhe as nossas pré-aulas, conto com teu apoio e estamos à sua disposição para agendamentos em congressos, palestras, através do nosso e-mail. Que Deus vos abençoe e recompense. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima lição, a próxima pré-aula, lição 10, o sistema de sacrifícios. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja e classe EBD na paz do Senhor. Deus os abençoe.